Tem os santos que são os santos juninos. Eu trouxe o diácono aqui para falar para mim, boa tarde, diácono, falar para mim sobre isso, porque nós temos Santo Antônio, nós temos São Pedro, temos São João, e são os santos que o povo do Nordeste ama demais e que eles são consagrados por todos nós. Não é isso? Boa tarde, é um prazer receber aqui. Boa tarde, Mariano, que alegria vir ao seu programa aqui pela primeira vez. A alegria é minha. E a gente partilhava um pouquinho, né, do tempo junino com a Aide e Marcos. Como era bom a gente ingressar nesses grupos, né? Ela falava dos arraiais que ela já organizava, então ver os meninos também se apresentando é muito bom, é lembrar daquilo que nós vivenciamos. Quem de nós que não vivenciamos esse tempo, né, de dançar quadrilha? Então, isso também por trás traz a história dos santos, né? A história dos santos, né? A gente começando, por exemplo, no dia 13 de junho, que é o Santo Antônio. Santo Antônio, começa com Santo Antônio, Começa né? com Santo Antônio, né? E o Santo Antônio tem essa fama do santo casamenteiro, né? Que as mulheres botam de cabeça para baixo. Faz várias penitências, várias promessas, né? Mas isso essa fama se deu porque ele ajudava muito as moças da época a adquirir o dote, né? Porque precisariam o dote. Isso, e o enxoval para o casamento. Então, a partir daí, começou essa fama, se espalhou, né? Então, ele ajudava essas moças no seu casamento. E também ele ajudava, porque também tem a celebração da bênção dos pães, né? Que é muito conhecido também. Sim. Isso também porque se dava a partir da ajuda que ele fazia com os menos favorecidos, os pobres, ele estava sempre junto a eles. E uma das coisas que ele levava era os pães, né? Que dava para atender todo mundo, e aí ele ofertava. Então Santo Antônio carrega essa fama também do santo casamenteiro e a distribuição dos pães por conta dessas suas atitudes, né? A gente veio para São Pedro, não, São João. São João que é aquele que que traz para nós esse batismo, né? Isso, mas ele traz também o mês de junho, junino, por conta disso. Sim. Porque em alguns lugares também celebram o mês joanino, né? Por ser ele tão conhecido, tão popular, sobretudo na região Nordeste. Sim. Tem alguns antes era conhecido como mês joanino por conta de São João. E aí depois foi se popularizando cada vez mais essa festa, porque antes não era uma festa cristã, era mais uma festa pagã. Né, que se comemorava a colheita no mês de junho, nessa data do dia 24, era também comemorado ali a colheita e também já pedindo um bom inverno para os próximos meses. Então, São João Batista ele veio também trazer este tempo tão bom, tão oportuno para a diversão. Tempo da fartura. Tempo da fartura, exatamente. A gente percebe que nas festas juninas tem muito milho, muita fartura, aquilo que é típico da roça, né? Da agricultura. Por isso que ele é padroeiro também dos agricultores, dos pobres, daqueles que necessitam realmente do cultivo. A gente não consegue fazer dieta nesse período. Não, só deixa para depois. E aí vem São Pedro, né? São Pedro, exatamente. São Pedro, o pessoal da roça também gosta de pedir a intercessão pelas chuvas, né? E São Pedro também, como ele carrega na imagem as chaves. As chaves do céu. É conhecido também como o chaveiro do céu. Então, primeiro Papa, né? Exatamente, o primeiro Papa. Então, na própria Bíblia relata muitos momentos com São Pedro, e um dos mais marcantes é o que diz que ele foi o próprio Papa, né? O primeiro Papa. Tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Então, isso garante ainda mais aquilo que nós pregamos na nossa fé cristã católica. Temos que brincar, temos que comemorar. Esse é um momento que é nordestino, é nosso, mas a gente não pode também esquecer o lado religioso. Não é isso, exatamente, Diácono? Com certeza. Tem que brincar e mantendo essa tradição, né? Não deixar esquecer. E é quase impossível esquecer esse tempo, mas também tem que resgatar essa parte da religiosidade, né? Trazer, sobretudo nas temáticas juninas, naquilo que apresentam, mas resgatando essas temáticas da religiosidade para que vai passando isso para as próximas gerações, né? E é importante porque agora a gente vê essas crianças brincando aqui, eu acho isso muito importante, jovem, meninos, eu até brinquei que eles nem tinham nascido, eu já estava fazendo televisão, mas a gente precisa dessa turma fazendo isso, como também deles conhecerem a história da igreja, dos santos, porque é muito importante. Com certeza, isso precisa estar presente na vida da juventude, na vida dos jovens, nas escolas. Precisam promover isso cada vez mais, né? Porque isso resgata os jovens da prostituição, das drogas. Sim. Isso com certeza atrai esses jovens para um caminho
para trilhar e assim viver esse tempo tão bom que é o tempo junino, né? E a gente não pode viver sem as nossas tradições, né? Um povo sem tradição não é um povo. É verdade. Não então é? precisa cultivar cada vez mais. Né? Eu gosto desse momento porque eu vou à memória efetiva. Eu lá no Ceará, minha mãe fazia o aluá para a gente tomar dentro do pote, fazia a fogueira na porta da casa, assava os milho, a gente brincava quadrilha de criança, eu brincava quadrilha infantil. E isso a gente remete à nossa memória efetiva e isso a gente leva os valores da vida para eternamente, para a eterna idade, né? Para a eternidade a gente leva. Com certeza. É verdade, eu que venho de uma comunidade rural e a gente percebe muito isso, né? Desde cedo, muito pequeno, já era apresentado essa tradição, né, dos santos, mas também sempre focando e não esquecendo, brincando, mas não esquecendo da importância do cristianismo na nossa vida, né? Brincadeira, que tinha uma brincadeira muito saudável, que era você virar afilhado de alguém pela fogueira. Isso. Aquilo é lindo de viver, da Com gente certeza. ver. A gente tem muita madrinha, padrinho. E as pessoas viravam mesmo padrinho e afilhado, compadre, vamos ser compadre, né? E aquilo a pessoa levava a sério. Aquilo era uma tradição que se levava a sério. Eu sou afilhado de fulano, por que você é afilhado? Eu sou afilhado na fogueira. E você toma benção e respeito, e a pessoa lhe respeita, ele tem o maior carinho, né? Sim. O maior respeito. É muito legal. Essas tradições não podem morrer. É verdade. Jamais. E considera mesmo como fosse afilhado mesmo de batismo. É? Sim. E a própria fogueira, o pessoal da zona rural, o pessoal que cultiva muito isso, eles tinham muitas experiências, né, de colocar às vezes a água debaixo da fogueira para ver se o inverno ia ser bom. Então todas essas experiências eram ensinamentos, né, para as futuras gerações. E isso já está se perdendo um pouco nessas questões. Que não deve perder. Que não deve perder, exatamente. Aliás, até porque hoje você fazia a fogueira na porta de casa. Hoje você não pode, se você for fazer a fogueira, o ladrão chega e leva a madeira toda, né? Exatamente. Aí é uma tragédia, é horrível porque a gente não tem segurança. A gente não tem segurança nem para entrar em casa, tem segurança para fazer uma fogueira e ficar na porta fazendo aquela manifestação com a família. Infelizmente a gente não tem, né? Tem que ir para um sítio, tem que ir para um lugar mais distante, né? Obrigado por você ter vindo. Você é de que comunidade? Eu estou atualmente, como eu sou diácono transitório, eu estou atualmente no Parque Brasil, né? É uma área pastoral. E é uma área pastoral Nossa Senhora de Fátima, em Santo Francisco e Jacinta. E eu serei ordenado padre no próximo dia 11 de agosto, às 18 horas, na Catedral, aqui em Teresina. Eu faço questão de ir. Por favor, vá lá mesmo. Por favor, avisa a minha produção que eu faço questão de estar lá. Viu? Isso, dia de Santa Clara. Olha, dia de Santa Clara, que benção. Isso. E a minha primeira missa será na minha cidade de origem, que é Lesbão Veloso. Vou celebrar lá no dia seguinte, dia 12, a minha primeira missa. Que Deus abençoe sempre. Amém. E Deus é bom o tempo todo, o Senhor sabe muito bem disso, como nós sabemos, né? A gente precisa rezar, o mundo precisa de oração. Eu faço um programa de entretenimento, de variedade, mas sempre focado a fé e a religião também. Falando em Deus o tempo todo, porque é necessário e preciso. Falar em Deus nunca é demais. É verdade, que bom, que alegria vir ao seu programa, lhe conhecer pessoalmente, já conheço sua história, o tamanho da sua fé, então uma alegria também partilhar deste tema tão importante para nossos dias atuais. Obrigado, futuro padre, que Deus abençoe. Amém.